Gente, tô aqui no quarto episódio do GVCast. Hoje a gente vai ter aí uma entrevista com o Papa da Ortodontia, uma das pessoas mais bem posicionadas na odontologia, Dr. José Raul Gironti. Doutor, tudo bem? Tudo bem, estamos aí. Estamos aí, né? Mas esse negócio de papa não é muito. A gente não é do meu lado. a gente brinca. Existe o Pelé, existe o Papa. Tá bom. Olha Digamos só. que é um Rivelino. O Rivelino também pode ser o Rivelino. Meu sonho era ser igual a ele, né? Por isso que estou falando. Acho bacana assim, ó. Vamos contar um pouquinho da história do Dr. José Raul. Ele tem mais de 40 anos, né, de profissão. De idade eu tenho 40. Mentira. De profissão, ele tem aí mais de 40 anos, é ortodontista, ele é mestre e doutor pela USP, é uma pessoa bem preparada. Professor, quantos casos de ortodontia para eu poder mais ou menos posicionar as pessoas que você tem finalizado? Dentro da minha vida profissional, hoje estamos regulando em torno de 57, 58 mil casos, contando com tudo que eu já fiz na minha vida, terminados. E seguramente 70% todos documentados de início e fim. Isso é muito legal. Isso muita coisa, né? Não só eu, como a minha equipe toda, tá? Tem o Dr. Silvio, que também tem uma qualificação igual a minha. Diga para mim, por que finalizados? Porque a importância de finalizar e para você poder contabilizar esses mais de 50 mil casos. Então, na verdade, é assim, a ortodontia, e hoje, infelizmente, as coisas querem, todo mundo só quer as coisas rápidas e com eficiência, obviamente, mas querem as coisas para antes, né? Não para hoje. Querem uma forma imediatista. Então, quando a gente fala em casos terminados, são casos que a gente viu o paciente depois de 10 anos, 15 anos, do que a gente fez. As coisas excelentes que nós fizemos, as coisas super boas, as coisas com muita excelência e também as coisas que não deram certo, infelizmente. Ninguém é Deus, né? Perfeito. Então, o senhor fala que pode dar certo e não dar certo. O erro também é uma forma de ir pelo acerto, não é? A gente sempre busca, não o erro, né? Nós buscamos ter um diagnóstico correto para que tudo que a gente está fazendo está dentro de um limite de acerto. Não buscar um erro, né? O erro, quando a gente fala em erro, é não terminar um caso 100% de excelência, que nós sempre buscamos a excelência. E às vezes a gente termina 70%, 80% em alguns casos, principalmente em pacientes adultos. Então isso é o grande desafio na ortodontia, terminar sempre bem. Odontologia na sua vida. Gente, a minha voz hoje está péssima, né? Parece que eu engrossei a voz, mas eu tô com um pouquinho de gripe. Que é o carnaval. E falaram que é o carnaval, mas não foi, não. Cachaça do carnaval. Odontologia na sua vida. A odontologia foi tudo na minha vida. Tentei ser jogador de futebol, não deu certo. Então, graças a Deus, meu pai me tirou dessa vida de tentar ser jogador e caí no mundo da odonto. Por que a ortodontia? Em especial, essa especialidade. Por quê? Por que aconteceu a orto na sua vida? Então, na verdade, eu nasci dentro da odontologia com as placas de mordida, que até hoje tem sua conotação, mas também é muito acerto e muito erro. Então eu comecei a ter muitos pacientes com muita placa de mordida, porque eu aprendi a colocar as placas de mordida e ninguém me ensinou a tirar. E eu cobrava muito caro na época, porque na época eram poucos dentistas e a gente tinha um know-how e uma forma completamente diferente de hoje em dia. E aí, através de um grupo de estudos, aí nós percebemos que dentro desse grupo, infelizmente, a maioria todos faleceram, né? Mas
São pessoas extraordinárias. E esse grupo de estudos que nós fizemos nos levou a ter um entendimento que a maioria dos casos clínicos eram problemas ortodônticos e não era só os problemas articulares. Então isso me levou a descobrir a ortodontia. Na época a ortodontia era completamente diferente de hoje em dia. Para a gente colar um bract, por exemplo, hoje em dia você pega um bract, eu até brinco com os alunos, qualquer retardado mental cola um bract. Porque às vezes tem bracts que às vezes a gente tem até um selinho, já vem com a cola, você põe no dente luz, que é uma luz de baixa intensidade, que acaba polimerizando a resina. Mas naquela época o que acontecia? A gente tinha que fazer pasta a pasta. Então pegava a resina era o Adaptic, que era o mais conhecido na época. Extremamente caro, era extremamente caro. Um bract custava $2. Nossa. Então, quando caía um bract, a gente chorava, porque você imagine. E depois outra, para você comprar esse bract também tinha que importar os bracts, enfim, coisa de louco. Então, para fazer a colagem, a gente pegava porções iguais, manipulava e instantaneamente você tinha que colocar no posicionamento adequado. Então, se perdia muito, enfim. Então, essa época que a gente fala da busca da excelência. Os ortodontistas mais antigos são os ortodontistas com maior qualidade, porque tudo se fazia manualmente. Os bracts hoje em dia, todos eles têm ângulos e torques que fazem os movimentos basicamente sozinhos. Você põe um fio e esse fio vai provocar os movimentos que você deseja. E até um tempo atrás, os bracts eram 0 de torque, 0 de ângulo, e o ortodontista, tinha que fazer em cada elemento dentário, tinha que fazer o movimento necessário. Ali, os caras eram excelentes. Doutor, eu li um pouco da sua história e vi que você estudou fora, né? Você foi buscar algum tipo de solução? Você tinha alguma coisa que te levou a estudar fora, se eu não me engano, na Califórnia? Isso eu tive uma passagem na Califórnia, em Linaloy, eu e o Dr. Anderson, e lá nós conseguimos aí ter um aprendizado junto com os da época, quem eram os tops dentro do contexto. Aliás, esse programa que eu tenho até hoje com os meus alunos aqui no Brasil foi derivado dentro do que eu passei nessa época. Então é um aprendizado que eu tive lá atrás e que hoje em dia a gente continua com o mesmo projeto. Então, fazendo a parte prática e teórica, a ortodontia nos permite fazer isso. Porque o atendimento dos pacientes, ele se dá pelo menos a cada 30, 40 dias. Às vezes nós mandamos o paciente vir a cada 30 dias ou às vezes menos, porque existe um protocolo financeiro dentro disso. Então, às vezes o dentista o ortodontista faz o paciente vir mensalmente para que tenha o pagamento. E às vezes não é necessário isso. Por isso que eu pratico isso há muitos anos. No meu consultório nunca teve isso. Tinha, lógico, os pagamentos mensais, porque na verdade o tratamento era dividido em parcelas. Mas às vezes o paciente não era necessariamente vir todo mês. O menos é mais. Quanto menos você ativar as mecânicas, melhores são as soluções. Tá aí os alinhadores para mostrar o que tem de modernidade hoje. O senhor falou em programa com alunos. O senhor tem alunos de pós-graduação aqui, né, cursos aqui no Brasil, alunos da América Latina toda. Conta um pouco sobre esse projeto, onde começou, por que eles procuram o Brasil e, em especial, o senhor? Na verdade, sempre foi uma equipe, nunca só eu. Eu talvez por ser mais falante, algo assim, enfim.
Mas eu sempre, todos os cursos que eu fui, eu devo muito ao Dr. Miguel Benvenga. É, ele é tio do Silvio e para mim foi como um pai. E dentro de todo esse aprendizado, nós tivemos a oportunidade de fazer um programa em Portugal. Na época, aí, 94, 93, 94, estava uma febre de dentistas brasileiros irem para Portugal. E dentro disso, 2, 3 anos depois, aí resolveram me chamar para... vamos fazer um curso aqui e tal. E aí esse curso era mensal, tá bem? E nós íamos daqui para lá. Isso perdurou até 2004, 2005. Então eu ia todo mês para lá. Às vezes você fala, vai para Portugal, mas é cansativo. E sempre dentro desses programas. Uma vez por mês. Aqui no Brasil, a ortodontia se limita a 3 dias no mês, para ter as aulas teóricas e práticas. E para os nossos alunos estrangeiros, eles fazem o mesmo programa que o brasileiro faz, mas durante a semana inteira. Então eles ficam uma semana inteira e acabam tendo essa possibilidade de ter 3 meses seguidos, a mesma coisa que um aluno brasileiro tem a cada mês. A única diferença é que o aluno estrangeiro ele acaba olhando o paciente a cada 3 meses. Mas hoje em dia, com essa tecnologia maravilhosa que nós temos, eu faço uma coisa aqui, imediatamente em Portugal, na Colômbia, seja onde for, a pessoa está vendo e está participando. Então isso é uma coisa que dá resultado assim espetacular dentro da ortodontia. Falando em resultado, qual a melhor técnica ortodôntica? Boa. Boa. Qual é melhor? A melhor técnica é o diagnóstico. Não existe técnica de excelência. Eu faço Rickets, eu faço bioprogressiva, eu faço arco reto, eu uso o sistema Diamond. O que você tiver de melhor habilidade e você tiver conhecimento e principalmente o diagnóstico, você vai ter um resultado de excelência. Você dominando assim as situações, as situações, um mini parafuso, enfim, tudo que você tem de acessórios, você tem que agir no caso daquele paciente que vai necessitar. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo. Toda vez que nós atendemos crianças em desenvolvimento, então criança, qual a idade de criança? Putz, se tiver 5 anos, 4 anos e tem uma maloclusão instalada, quanto mais cedo nós absorvemos essa criança para um tratamento, o resultado é de excelência. Não vai ter problemas futuros. Você consegue resolver. Desde que você tenha sabedoria e o estudo para diagnosticar aquele caso efetivo. Eu achei muito bacana o senhor falar isso, porque existem mães, né, pais que não sabem que precocemente crianças de 4, 5, 6 anos podem fazer um tratamento ortodôntico, né? Porque a gente às vezes ouve assim, só com 7, 8, 12. Então isso não existe. Não existe. A ortodontia, ela também passa por momentos assim. Nós dividimos a ortodontia em ortopedia, depois ortodontia fixa, e hoje com a odontologia digital, nós não podemos mais falar assim, estanque, interceptiva ou corretiva. Você tem que resolver o problema. Isso é uma das coisas que a gente fala no curso, porque não subdivide. A pessoa é uma só. Você não vai dividir a pessoa, uma criança de... Hoje, qualquer criança de 3 anos sabe mexer em celular melhor que todos que estão nessa sala. E certeza que muita gente que está assistindo. Então, hoje, uma criança de 3 anos, se ela tem um problema, às vezes até por algum motivo, essa criança, você explicando para ela e você agindo efetivamente, nossos resultados são extraordinários. Então, por isso, não tem idade. Quanto mais cedo, melhores os resultados.
Antigamente, o que a gente esperava, os 12 anos para que a criança, aí um jovem adolescente, hoje um 12 anos já faz outro, né? Que já tem possibilidade de fazer outro. Verdade. Então, se tem tanto menina como menino, você tem já está maturado. E o ser humano está tendo um desenvolvimento assim extraordinário. Eu sempre falo assim até para os alunos e eventualmente para os pacientes. Quando eu iniciei, eu tinha a maioria dos meus pacientes tinham quartos molares, que é um dente depois do terceiro molar, que a gente fala que é o dente do juízo, tal, no popular, mas científico seria o quarto molar. Hoje em dia, eventualmente, nós temos os terceiros molares. Então, você vê, a evolução da raça humana está sendo cada vez mais, porque não se come mais coisas duras. Isso é o que os cientistas que estudam o desenvolvimento do craniano e corpóreo falam sobre isso. Então, hoje nós temos um monte de crianças e assim numa gama de mil pacientes, você tem em torno de 10% que tem a genesia de dentes. Tá? Existe uma controvérsia entre a genesia e a anodontia, mas isso é um assunto para outra hora. Então, e na verdade, nós temos uma característica de ver uma pessoa com 4 incisivos, 4 incisivos superiores e 4 inferiores, os caninos e tal, e eventualmente já nasce sem um incisivo inferior. Aí nós, da ortodontia, temos que dar um jeito, ou então o pessoal da estética tem que dar um jeito, devolvendo o que a gente acha que é normal. Será que é normal? Daqui uns 15, 20 anos a gente vai saber uma resposta disso. Falando em novidade, em tecnologia, os alinhadores vão acabar com a ortodontia convencional? Não acaba. É assim, os alinhadores vieram com o objetivo de resolver o problema imediatista do que a raça humana quer. Então, os dentistas hoje, eles querem as coisas para ontem. E os pacientes querem para anteontem. Então, o que acontece? Querem as coisas rápidas. Por isso que chama alinhador. Então, em casos excepcionais, você tem que usar muitos artifícios para corrigir aquela maloclusão, que você acaba, às vezes, o convencional se torna mais rápido, entre aspas, e mais eficaz do que o uso da sequência de alinhadores. Então, a gente está percebendo hoje, aí nesses 15 anos que tem efetivamente, 15, 17 anos, porque a pandemia deu essa quebrada em casuísticas, né? Então a gente percebe que nesses 15 anos de comprovação científica tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Primeiro, que depende do paciente para usar. E segundo, que quem vai municiar todo o artifício de aparato checklist, que chama, enfim, que você tem municiar o computador, a pessoa, o cara tem que ser ortodontista, que tem que ter os conhecimentos de todas as técnicas. Não adianta ele só pensar em alinhar de pré-molares para frente ou verticalizar um lado, enfim. Então o negócio se torna extremamente, talvez tem que ter mais estudo para os alinhadores do que às vezes no convencional, porque no convencional os bractes com os ângulos e torques, às vezes eles nos colaboram, a gente nem sabe o que aconteceu e deu resultado. E o alinhador depende do uso e depende do que você municiou para ter esse alinhamento e essa eficácia de oclusão, né? Professor, essa loucura de ROF, de dentista fazendo ROF, o que o senhor fala sobre isso? O que o senhor acha sobre isso? É assim, infelizmente, né, o que está acontecendo? Mais uma vez, as coisas rápidas. A ROF para odontologia, isso é o meu parecer, pela minha experiência. Eu tenho uma filha que faz ROF, e ela é pentamestre nisso aí, e ela tem os parâmetros não só de beleza,
Mas eu acho que todo mundo quer se sentir bem. Eu quero parecer mais esticado, mas a gente tem que se acostumar que não tem jeito. Você vai ficando velho, vai caindo todo o negócio, mundo mas vai envelhecer. todo mundo gosta de se ver bem e tal. Claro. Então, tem algumas coisas que são excelentes, que estão aí para ser usado. Ou como você querer usar uma roupa boa, ou fazer alguma coisa, são procedimentos que a pessoa tem que estar preparada para isso. Então, a sabedoria do odontólogo, né, do cirurgião dentista, ele tem todo o conhecimento facial, tudo. Mas o que acontece é que o pessoal extrapola. E isso que nós estamos fazendo de podcast, tem muita gente que faz e fala que vai acontecer isso, acontecer aquilo, e é muito imediatista. E as pessoas compram essa ideia. Então, vai pro fio, dá galho. Dá galho. Não é porque vai colocar um fio, vai esticar. Às vezes estica um lado e acaba do outro lado não sendo tão eficaz. Mas porque é uma pessoa humana e tem estruturas que dão diferença. Vai mexer em nariz. Nariz tem pouca irrigação. E quando tem, é complicador. Necrosa. 10 pacientes não acontece nada. Um paciente que acontece uma necrose é um transtorno. Mas, professor, a rinoplastia, o dentista realmente não pode fazer. Então, né? Ele se mete, né? Ele não pode fazer. Então é bacana. Então, mas é uma controvérsia que, na verdade, os grandes culpados são os cirurgiões plásticos. Porque eles deixaram as empresas que vendem todos esses produtos, eles deixaram essas empresas manipularem todos os órgãos reguladores, e esses órgãos reguladores são, infelizmente, estamos no Brasil, comprados. Infelizmente, qualquer um pela internet compra o que quer. Não se sabe se é verdadeiro, se não é, né? Se aquele produto é realmente aquele produto. E isso está trazendo um baita problema. Então, eu sempre parto do princípio que tem que ficar bom. Né? A gente pensa e você vai num lugar, vai fazer um fio, vai fazer uma cirurgia, seja o que for, as pessoas confiam naquela pessoa que está fazendo. E aí cabe o caráter dessa pessoa que tá ganhando para aquilo, que está se propondo a fazer, que faça direito. Qual o problema? Ninguém é melhor ou pior que o outro. Tudo depende da habilidade, depende do material que você está usando, e tem que usar materiais bons, com excelência. Gente, a gente está falando de responsabilidade e ética, né? A responsabilidade e a ética na profissão. Conhecemos ótimos profissionais de ROF, que fazem trabalhos belíssimos, que são reconhecidos, mas existe toda a responsabilidade e ética para se fazer isso, né, professor? Sim. E abriu-se, né, a possibilidade de outros profissionais também fazerem a ROF. Então, aí são esses órgãos reguladores que têm que ter a sabedoria de que isso é pertinente ou não é pertinente. Eu acredito que o fisioterapeuta tem todas as condições de fazer, porque tem todo um conhecimento científico. O biomédico. O biomédico, a enfermagem. A enfermagem. E aí esse limitante que é o problema, entendeu? Aí o dentista hoje, você entra numa sala de aula na graduação, qualquer escola, o cara fala, não, eu vou fazer ROF, eu não quero ver dente. Então, tá bom. Olha, eu queria... Parece até piada, tem até os artistas brincando com isso. Dente, que é isso? Gente, queria até tocar nesse assunto, né? O professor, ele circula nessas grandes universidades com esses alunos que iniciaram a profissão ali, estão estudando para ser dentista. O senhor acha que a profissão dentista vai acabar? Porque a gente ouve assim, vou fazer... o que você vai fazer de especialização? ROF. ROF. Então, eu não tenho mais um implantodontista, eu não vou ter mais um endo, eu não vou ter mais um pério, eu não vou ter mais um ortodontista. Vai acabar a profissão? Todo mundo vai fazer ROF? Eu vou fazer uma colocação aqui. A periodontia estava morrendo, né? De alguma forma, porque a maioria das pessoas tem
melhorou a higiene e todas as condições. Mas os alinhadores fez ressuscitar os periodontistas, porque se expande demais e tem problemas de recessão, bom, enfim. Então, você vê que não dá para acabar. Sempre um vai dando dá um jeito de empurrar o outro. Então realmente não vai morrer. E se você pensar numa coisa, é assim, a cada momento tem uma escola abrindo de odonto. Tem algumas escolas que são fragilizadas devido a querer, enfim, querer a parte só financeira e não ter a parte educacional. Tem escolas que têm 30, 36 alunos no curso inteiro, e tem escolas, por exemplo, a Unicid, onde que a gente trabalha, tem 1.200 alunos no curso inteiro. E nós temos agora a Santa Casa, por exemplo, o Einstein, que abriu no curso de odontologia, mas essas escolas já vêm com potencial de fazer as coisas acontecerem, vêm com o nível de ensino, não financeiro, ensino. O senhor trabalha hoje, então, com cursos na Santa Casa, na Faculdade de Medicina, né, e Ciências da Saúde, e na Unicid, na Universidade Cidade de São Paulo. Isso. Cursos de pós-graduação, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. Exato. Bacana, professor. Professor, falando disso, cursos de especialização ou de curta duração? Isso é outro problema. A especialização, ela está diretamente ligado ao que o aluno ou dentista, ele ele percebeu que na sua carreira ele tem um lado que ele gosta mais de ortodontia, gosta mais de endodontia, de implante, seja o que for, e ele vai se especializar naquilo. O que significa especializar? É estudar, fazer o melhor, procurar as melhores técnicas, as melhores condições, para que você vá fazer para o seu paciente o melhor possível e imaginário que você possa fazer. Já os cursos de curta duração, o que eles são? Na verdade, são cursos para dar um gostinho do que é a especialidade e para. Então, cursos de curta duração são ou para aprimorar alguma técnica que está... Eu falo de maneira geral, porque eu penso mais em ortodontia. Mas, por exemplo, o ROF, apareceu um fio novo, alguma coisa assim, e o cara já tem expertise nisso, esses cursos de curta duração são bem válidos. Agora, fazer curso de 2, 3 dias para o cara fazer fio do nada e já sair fazendo, eu acho que é problema. Ou assim como ortodontia, fazer 2, 3 dobrinhas e já vai colocando aí nos pacientes. Esse é o... Na verdade, nada cai do céu e tem mágica, né? Existe todo um processo. Você estuda, você se aprimora, você faz a prática para poder colocar a mão na boca do seu paciente. Paciente é gente, né? Que precisa de atenção, que precisa de carinho e precisa, mais uma vez, que o seu profissional seja responsável e ético no que ele está fazendo. Falando em ética, a tecnologia está aí, a IA está aí. Vai ter limite essa tecnologia, essa IA, para a odontologia? Sinceramente, está vindo coisas tão excepcionais. As resinas hoje, restaurações. O que tem acontecido, na verdade, é assim, o índice de cárie, estamos falando de Brasil, obviamente, o índice de cárie caiu extraordinariamente. Por quê? Hoje toda criança sabe como... A minha geração, para comprar uma escova de dente era um absurdo. Creme dental eram os piores possíveis imaginários, o gosto horrível. Hoje você tem o que você quiser. Tem a parte de higiene, todos os pais têm isso. Mesmo as pessoas mais carentes, se você entrar em qualquer lugar, tem uma escova de dente e um creme dental. Então o índice de cárie caiu muito.
Então, consequentemente, melhoraram o quê? A parte estética. Então, as empresas, assim, elas tiveram e com toda essa tecnologia que nós temos hoje em dia, as resinas se tornaram assim espetaculares. Hoje a gente não fala em amálgama, é coisa aí dos anos, até os anos 90, e, infelizmente ainda em algumas cidades, prefeituras assim ao redor, não só em São Paulo, eu falo, não São Paulo, mas mesmo no grande Brasil aí, tem prefeituras que ainda tem o amálgama. E hoje a gente é sabedor que o amálgama, por causa do mercúrio, tudo isso, então é inadmissível. E o custo-benefício de uma resina de qualidade com o amálgama é infinitamente muito melhor para o paciente, né? Então, a tecnologia veio para ajudar, veio para somar. Sim. E vai ficar. Já, né? Ficou. Professor, falando de aluno, falando de escola, falando de universidade. Hoje em dia, nós temos uma universidade ou uma faculdade de odontologia em cada esquina, formando muitos alunos. O que o senhor acha disso? Então, é a lei do mercado, né? É a lei do mercado. Eu acho que é o mais crítico, além de odontologia, é medicina. Nossa, a cada momento tem uma escola que se abre. Você pega Guarulhos, tem 4 escolas de medicina. Você pega Bauru e tem 3. São Paulo tem um monte. O que vai acontecer, naturalmente, essas escolas que estão proliferando, dentro de 4, 5 anos, começam a ter uma queda. Porque quem pensou em dinheiro vai estar frito. E teve um investimento monstro. Porque equipamentos odontológicos, falando de odonto, né? E medicina também piorou. Porque tem que ter hospital, tem que ter todo esse lado mais crítico, né? Para um aprendizado. Então, isso tudo se acaba tendo um investimento muito grande, pensando numa arrecadação maior. Isso os empresários, né? Mas hoje a gente percebe que se nivela pela qualidade. Os alunos cada vez mais vão buscar um preço baixo, um custo, né? O custo operacional mais econômico, com qualidade e um preço acessível para o estudo. Bacana. Eu acho que vai nivelar por baixo, mas nesse momento nivela por baixo. A gente tem escola aí com 36 alunos. O senhor então acredita que o mercado que vai escolher, o melhor vai sobreviver? Certeza. Né? O melhor vai sobreviver. Voltando a alunos, eu li sobre a sua trajetória que você circula por vários países. Como é ensinar para alunos de diversos países? Como eles vêm? Eles vêm preparados, não preparados? Como é que funciona isso? A Sul América, que é a maioria dos nossos alunos, é assim, como eu falo o que eu tenho que falar, então, ele é muito sincero, gente. O que ele tem que falar, ele fala. Então é assim, você pega um espanhol, por exemplo, pega um aluno espanhol, ele vem para cá, ele acha que ele sabe mais que a gente, infinitamente. Então até ele se posicionar com um aluno normal, demora um certo tempo. É soberba, porque é assim. Um aluno português é a mesma coisa. Eles só falam, um fala português e o outro fala espanhol. Eles têm essa soberba. Então, nós temos esse diferencial para a Europa. Os sul-americanos, o que acontece? O colombiano é igual ao brasileiro, só fala espanhol. Eles são iguaizinhos. Nós temos uma semelhança assim, só muda a língua. Porque eles têm os mesmos gostos, gostam mais de dança, gostam de carnaval. É impressionante. São alegres, né? São culturalmente. Então, receptivos. É uma coisa que a gente sempre fala entre nós ali. É assim, o colombiano e o brasileiro, a gente começa uma amizade 100%. Depois a gente, se for um problema, a gente vai tirando aquele 100% para cair
num 0, num 50%, seja o que for. Se tem o equatoriano é um cara muito disciplinado, mas é muito desconfiado. Mas são pessoas assim que quando confia é extraordinário. Então tem aquela desconfiança, tem aquele lado colombiano também, gosto muito de festa. Aí você tem o chileno. O chileno é a coisa mais assim, espetacular que eu tenho na minha vida. Por quê? Porque o chileno, ele vem, primeiro que eles gostam de tudo, 1 mais 1 são 2, eu sempre falo isso para eles. 1 mais 1 são 2, não pode ser 1.9, muito menos 2.1, de maneira alguma. Eles querem saber que às 7h15 o doutor Silvio vai estar na sala de aula e ele vai acabar as aulas, e a aula que ele vai dar vai ser tal, e tal. Cultural. Quando eles começam a entender a forma que a gente faz, porque a gente faz da prática para a teoria, afinal das contas, somos todos dentistas. E nós é mão na massa, não tem... A teoria hoje dedo em dia... na saliva, né, doutor? Dedo na saliva, não tem como. Hoje em dia, você entra no Dr. Google, e o que você quiser, em qualquer momento, você tem. Antigamente, a gente tinha que ter Barça, tinha que ir numa biblioteca, tudo em... Falando de novo da japonês, tecnologia. A exato. Tecnologia auxiliou muito. Eu também sou de um tempo que eu vou na biblioteca. Até hoje eu gosto de ir em biblioteca e sentir o cheiro do livro. Mas a tecnologia veio para ajudar. E aí os chilenos são assim também, na hora que eles começam no 0 e vão para o 100. Mas também quando é 100, são pessoas assim que são como, eu brinco como filhos, né, para mim, mas nós são pessoas assim extraordinárias. Peruanos também? O peruano ele é mais acanhado, ele é mais acanhado, mas também são pessoas assim formidáveis. Tem uma semelhança muito grande. Devido à proximidade muito grande com o Brasil, você pega regiões do Peru que são brasileiros. Nós até compramos um pedacinho deles, né? O Acre, por exemplo, é uma vergonha, né? Mas nós compramos deles. Então, essa proximidade que a gente tem, culturalmente, é muito semelhante. É uma coisa muito incrível, porque a gente, num país tão grande, nossa, a gente fala português... Aí a 15 metros de você fala espanhol. Uma coisa meio surreal, eu estive em Quitos, numa ocasião... Iquitos? Quitos. Não, Iquitos, Peru. Quito é Equador. Em Iquitos... Já passo mal só de pensar na altura. E lá tinha feijão. E eles falavam português num restaurante. Bom, eu sou suspeita, eu adoro o Peru, adoro a comida do Peru. Enfim, fui muito bem recebida naquele lugar, em todas as cidades que a gente esteve. Mas é o que você fala, é uma proximidade muito grande do Brasil. Essa região que você falou tem Letícia, Iquitos e Tabatinga. Que é Brasília. 500 quilômetros, você tem 3 países. Gente, Letícia, Colômbia, Tabatinga, Brasil e Iquitos, Peru. É uma do lado da outra, assim. É muito bacana. Zona livre, né? Como é que é? Como é Manaus? Esqueci o nome. Franca. Zona Franca. Zona Franca. Né? Iquitos é Zona Franca. E eles gostam muito da gente brasileira, adoram a nossa música, escutam. Também soube que estão chegando alunos da Costa Rica, tá certo? Sim, da República. Temos costarricense, temos alunos da República Dominicana, tem mexicano, tem uruguaio. El Salvador. Tem os 2 argentinos. El Salvador. El Salvador, desculpe, que esqueci. Os irmãos. Que também são... Você pega o mexicano é brasileiro. O mexicano é brasileiro. Tem as mesmas gírias, as mesmas formas. Então, a Sul-América é extraordinária. Pelos nossos governos, né? Gente, é muito engraçado, e eu já presenciei isso, né? Eles são muito formais. Eles são muito educados. Né? E quando eles chegam aqui, eles esperam um professor de terno, de gravata, de corbata, como diz. E a gente é mais
não é oba-oba, mas é mais descontraído. Leva um tempo para eles entenderem isso, mas eles entendem e eles gostam dessa proximidade, né, professor? É diferente, né? Não desse egoísmo de eu não vou te ensinar isso, não. A gente, professor brasileiro, a gente compartilha a todo momento o que a gente sabe. E eles ficam muito contentes com isso, né? E a gente mostra para esse aluno, eu já vi o senhor falar isso, que eles são iguais ao senhor, por exemplo. Eles são doutores. A única coisa que separa é a sua idade, é claro, e a sua idade, é claro, e o tempo que o senhor tem de... Primeiro, só isso. Você nasceu primeiro e você estudou mais tempo que eles, mas são todos iguais. Isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Para o nosso aluno brasileiro também, a gente faz, né? Você, professor, faz essa proximidade, esse meio de campo. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Professor, lendo também sobre um pouquinho a sua vida, eu vi que o senhor tem um esporte, um hobby. Qual é esse hobby? Gostaria muito de jogar bola, né? Continuar jogando, Ué, mas não dá. Agora eu não consigo nem ver hobby? O número da camisa do que passa do lado. Mas o meu hobby aí já tem 30 anos, né? É kart. Eu gosto de velocidade, a vida inteira gostei. E gosto muito. Não é perigoso? Tudo é perigoso na vida. Se a gente sair na rua aqui, pode ser perigoso. Tá escuro lá fora, né, Ricardo? Tudo é perigoso. Tudo é perigoso. São esportes, né? Esportes de alto risco, mas... Por que a velocidade? A adrenalina? Acho que é. E é uma coisa que me deixa muito sempre atento, consigo... você ficar com mais destreza, ficar listo. Ortodontia e kartismo. O que tem de diferente e o que tem de igual? Tem só o setup de ângulo e torque nos alinhamentos. O resto não tem nada a ver. O que tem, na verdade, é toda a estrutura que está por volta do kart. Você tem pessoas que, para você ter uma equipe, essa equipe tem que ter pessoas que te fazem as coisas acontecerem. Se o cara apertar uma roda mal apertada, eu vou sofrer um acidente. Então eu dependo dessas pessoas de ter todo o cuidado de fazer as coisas corretamente, tudo isso. E na ortodontia, assim como eu tenho todos os assistentes que se imbuem de fazer as coisas melhores, sempre estudar, sempre fazer, eu vejo também essa humanização, né? Que, na verdade, esse trato, não é porque eu sou piloto que o meu mecânico ele vai ficar com uma condição menor que a minha. Pelo contrário, sem ele eu não faço nada. Bom, primeiro que eu não sei nem apertar uma roda. E não só eu, como um monte de piloto que tem lá, né? Então... Bacana, professor. Agora, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta, vou falar uma palavra e o senhor vai dizer com Verdade, uma palavra... mentira. Não, com uma palavra o que vier na cabeça, o que significa. Cuidado. Tá certo? Filhos. Putz, adoráveis. Ortodontia. Paixão. Competir. Puta, adrenalina pura. Família. É importantíssimo. Dinheiro. Faz parte. Criança. Criança é bem legal. Dentista. Ou raça. Mas é bacana. A raça de dentista é complicada, mas é bacana. Com certeza, um monte de coisa que eu falei aqui, tem um monte de cara que vai falar um monte de coisa. Mas aqui a gente não tá para falar que o cara vai falar um monte de coisa. Não, vai. Não tem problema. A gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? O senhor tem propriedade para falar, o senhor estudou, tem vivência, tem caso. Então, a gente tem que ouvir, sim. A mesma coisa que a gente ouve, gente,
o mais velho, o mais experiente, desculpa, professor, não o mais velho, o mais experiente, a gente tem que ouvir o mais novo, a tecnologia. Uma coisa completa a outra, né? Então, aí, dentistas, ortodontistas, mais velhos e mais novos, vocês têm que se escutar. Um completa o outro. Eu vou encerrar esse bate-papo tão maravilhoso aqui com o senhor, dizer que foi um prazer tê-lo aqui falando desse assunto tão pertinente, tão importante, que é a ortodontia dentro das especialidades. Queria que o senhor falasse, deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, para que a gente possa encerrar. Bom, vou falar como dentista, né? Nem como... Olha ali naquela câmera. Puta, aquelas câmeras, aquela né? câmera Aquela ali, professor. Que ela Então, tá deixa eu gostando falar do uma senhor. Primeiro, ela tá gostando. Vai, primeiro, professor, pra gente vai. ter alguma coisa na vida, nós dependemos dos nossos pacientes. Então, talvez a profissão que mais... que nós ficamos mais tempo dentro de uma pessoa é o dentista. Então, a gente troca uma energia assim, e talvez isso também até do kart, tá? A gente troca uma energia assim muito intensa. Qualquer procedimento de um dentista, a gente fica dentro da boca de uma pessoa, num mundo muito pequeno, que a gente está lá extremamente concentrado e dentro da pessoa. Eu, como paciente, eu sinto isso. Eu tenho certeza que todos que estão aqui na sala, aqui, que estão me ouvindo e me vendo, entende isso. Então, é um momento que a gente... É o único que a gente fica lá 10, 15 minutos. Se vai fazer uma cirurgia cardíaca, eu tenho um pouco de experiência nisso, você vai fazer... você fica lá, teoricamente, lá desfalecido, né? E o cirurgião está lá fazendo o que tem que fazer, você não viu nada e aconteceu lá. Ficou 10 horas, obviamente. Você vai no ginecologista, é 1 segundo. Você vai no proctologista, é 3... Depende. Né? Então, são procedimentos que um implantólogo... Putz, o cara vai... Quanto tempo que o cara não fica para fazer um implante? Com toda a habilidade, é 40 minutos. Vai fazer uma cirurgia também. Às vezes a cirurgia demora 1 hora, 1 hora e pouco. E o paciente são... Então, é uma profissão muito, muito invasiva. E isso troca uma energia muito grande. Por isso que a gente tem que tratar muito bem. Então, a minha mensagem seria essa. Tratar sempre o seu paciente. Tem pacientes que a gente não tem... o nosso santo não bate. Vamos não tem afinidade, não né? Não tem afinidade. Às vezes, as nossas vibrações não dão, mas você vai ter que fazer o melhor. Porque o paciente te escolheu. E você tem que... Isso eu aprendi nesses anos todos. Não adianta falar, o paciente é chato, o paciente... Se ele é chato é porque tem alguma coisa que você não está fazendo bem. Então, aí é onde que a gente chega na parte de humanização, né? Eu sempre digo para os meus alunos que antes... Eu não acabei, né? Desculpa, professor. Não, acabei. Não, né? O senhor falou de humanização, eu peguei o gancho, né? Sim. A gente fala de humanização sempre eu falo isso. Primeiro olha para você. Antes de você falar que o aluno é chato, o paciente é chato, o que você está fazendo para aquilo acontecer? Para o paciente, para o aluno ser chato, desagradável. O que você pode melhorar para aquela pessoa que está ali dividindo com você algum tipo de espaço, algum tipo de convivência naquele momento que ele fique bom para ele, fique bom para você. Né? Então, isso é muito importante. Novamente, o respeito, a humanização pelo outro, a ética e a responsabilidade. E para finalizar esse papo maravilhoso, gostoso, para a gente poder aí encerrar, e eu quero falar também para você, se inscreva no nosso canal do YouTube, vai estar aí escritinho, siga as nossas redes sociais, na GVCast, é o nosso YouTube, GVCast, e as nossas redes sociais, o Insta da GV, tá? É muita informação, às vezes minha cabeça não processa isso. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu fiquei, assim, encantada com o que o senhor falou, todo esse momento. Casa comigo? Caso.
Gente, é brincadeira, é uma brincadeira. Pra você que tá aí, feliz tudo e próspero sempre. Te aguardo na próxima semana. Beijo.